Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. TRT inaugura novo espaço para conciliação. A nossa expectativa é bem grande para uma melhora no índice de conciliação, porque aqui nós fugimos daquele formalismo da sala de audiência. No quadro Decisão, supervisor que cobrava para manter contrato é demitido por justa causa. E mais, as caras da Justiça do Trabalho. O programa Jornada mostra o dia a dia de servidores e magistrados. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. O TRT de Mato Grosso conta agora com 4 novas salas para conciliação. O objetivo é dar mais agilidade aos processos e permitir que advogados e as partes participem de mais de uma audiência ao mesmo tempo. O novo espaço de conciliação da Justiça do Trabalho em Mato Grosso foi inaugurado. Participaram da solenidade desembargadores, juízes, representantes da OAB e Ministério Público do Trabalho, além de servidores. É uma conquista de um novo espaço físico onde a gente proporciona aos servidores, aos magistrados e principalmente aos jurisdicionados um ambiente mais agradável que propicie e facilite mais o consenso, a conciliação entre todos. É um grande investimento, principalmente nessa época que nós vivenciamos um momento de escassez de recursos orçamentários. É muito bom saber que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região ele está investindo corretamente, de forma eficiente, em prol do jurisdicionado. Com investimento, a expectativa é que no espaço sejam realizadas, em média, 40 audiências por dia. Como explica a coordenadora do Sejusc, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas do Primeiro Grau, a juíza do trabalho, Leda Lima. A nossa expectativa é bem grande para uma melhora no índice de conciliação, porque aqui nós fugimos daquele formalismo da sala de audiência. Então você não tem a figura do juiz togado, né, que dá um ar um pouco mais formal nas audiências. Aqui os ambientes eles são cuidadosamente preparados para que as partes não se sintam tão pressionadas ao litígio. Para ajudar na conciliação de trabalhadores e empregadores, servidores do TRT foram treinados e devem realizar parte dos atendimentos. Com a ampliação que nós tivemos aqui do espaço, agora nós temos audiências realizadas por servidores, conforme autoriza a Resolução 174. Servidores foram efetivamente qualificados para essa atividade e serão sempre supervisionados por um magistrado que vai estar presente aqui. Além do conforto, o principal motivo de toda a estrutura é promover audiências que terminem em acordos. Até porque o melhor caminho é a conciliação. A Advocacia de Mato Grosso ela agradece o empenho do TRT da 23ª Região para a construção desse novo espaço, buscando cada vez mais a solução rápida e eficiente dos conflitos. A conciliação é um dos principais princípios do direito do trabalho, do processo do trabalho, e vem sendo cada vez mais buscada no âmbito do judiciário em geral, inclusive com alterações significativas na legislação em busca disso. Então estamos todos muito felizes com esse novo espaço, com essa nova força empreendida na busca da solução de conflitos por meio da conciliação. Justiça mantém demissão por justa causa a supervisor de transporte que cobrava para manter contrato de empresa terceirizada. Veja os detalhes no quadro Decisão com a repórter Sinara Álvares. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso manteve a demissão por justa causa de um supervisor de transporte num frigorífico da região de Juína. O trabalhador foi dispensado porque exigia propina para manter o contrato com uma mecânica de veículos. O frigorífico verificou que foram feitos vários depósitos de uma empresa terceirizada na conta corrente do funcionário. Depois de ser demitido, ele buscou a Justiça do Trabalho para questionar a demissão por justa causa que recebeu. Alegou que trabalhou mais de 8 anos na empresa sem nenhum problema registrado e não teve oportunidade de se defender das acusações.
O frigorífico apresentou comprovantes de depósitos efetuados pela empresa terceirizada e ainda uma declaração firmada em cartório pelo prestador de serviço em 2014 para comprovar a extorsão. Ao julgar o caso, a primeira turma do tribunal reconheceu o ato de improbidade e manteve a demissão por justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e o Ministério Público do Trabalho destinaram recursos para o programa de prevenção às drogas da Polícia Militar. Saiba mais sobre essas e outras notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho de Mato Grosso no Giro da Semana. A destinação de cerca de R$600 mil do Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho garantiram a compra de materiais para o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Os valores são de condenações por dano moral coletivo e pagamentos de multas por descumprimento do termo de ajustamento de conduta. Foram adquiridos notebooks, projetores de imagens, medalhas, livros e livretos que vão ser utilizados em salas de aulas, palestras e outras ações da Polícia Militar. A ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho registrou 1.340 manifestações em 2019. 8 de cada 10 casos tiveram soluções imediatas. Dúvidas e consultas representaram a maioria, quase 1.000 atendimentos, que incluem questionamentos sobre direitos trabalhistas, previdenciário, administrativo e andamento de processos. O atendimento presencial é feito na sala da ouvidoria, que fica no andar térreo das varas do trabalho da capital. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 2h30 da tarde. Para quem tem interesse, ainda existe o serviço Fale com o Ouvidor, que pode ser agendado sempre na última sexta-feira do mês. O TRT de Mato Grosso continuará levando mensagens de alerta sobre o trabalho infantil, trabalho seguro e informações sobre direitos trabalhistas. O destaque é o Game Futuro em Jogo. Só no ano passado, realizou cerca de 2.000 atendimentos nas 8 edições do Multiação. O projeto é uma iniciativa desenvolvida pela Fiente e Rede Mato Grossense de Televisão, TVCA, em parceria com várias empresas e órgãos públicos. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. A Justiça do Trabalho é lenta? Mitos e verdades sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um dos ramos do Poder Judiciário mais rápidos que existe. Na média nacional, o tempo para sair a primeira decisão é de pelo menos 3,5 vezes menor que na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Até mesmo na hora de cobrar o pagamento da dívida, a Justiça do Trabalho é mais rápida do que as outras. Leva no mínimo 1 ano a menos para garantir que o trabalhador receba o seu direito.
Já pensou ter que esperar muito mais tempo para ver seu direito assegurado? É isso que pode acontecer se decidirem que as ações trabalhistas devem ser julgadas por outro ramo do Poder Judiciário. Julgar com agilidade é bom para todos. Resolve os problemas de quem trabalha e de quem emprega. Agora você já sabe. A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe! Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A responsabilidade pela saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores é de todos, do profissional, dos empregadores, do poder público e da sociedade. Juntos e mobilizados, podemos evitar adoecimentos, acidentes de trabalho e até tragédias. O primeiro passo é deixar de lado a indiferença. Todo ato voltado para a proteção dos trabalhadores importa, inclusive para o bem-estar empresarial, porque trabalhadores saudáveis produzem mais e melhor. Aos empregadores cabe fazer um diagnóstico de riscos, sinalizar áreas de perigo, identificar e corrigir condições que favoreçam a ocorrência de acidentes e oferecer treinamento. Aos trabalhadores cabe utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos de segurança. Ao poder público e à sociedade cabem a fiscalização e o engajamento em campanhas de prevenção, como o Abril Verde. A vida se dá no encadeamento de acontecimentos. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas nas nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Que a nossa escolha seja sempre colaborar para a segurança e a saúde no meio ambiente do trabalho. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Você confere uma reportagem feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. O assunto são as caras da Justiça do Trabalho e o dia a dia dos servidores e magistrados do Judiciário Trabalhista. A Justiça do Trabalho, criada para pacificar a relação entre patrões e empregados, é composta por varas do trabalho, tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho. Por trás de cada um desses órgãos estão profissionais que são responsáveis pela tramitação e análise dos processos trabalhistas, atendimentos à população, desenvolvimento de novos projetos, entre tantas outras atividades que fazem a justiça acontecer. O papel do servidor público é servir a sociedade brasileira. Ou de casa, prazer, eu sou oficial de justiça. Por trás de cada mensagem, cada telefone que chega à ouvidoria, há uma vida clamando por agilidade. Todos os servidores da Justiça do Trabalho estão a serviço, porque são servidores, estamos todos servindo
E se cada um fizer o seu papel, tudo flui muito mais rápido. Eu não sou apenas um carimbador de processo, eu não apenas numero página, eu faço diferença na vida de alguém. O Jornada visitou importantes cidades do país para conhecer de perto as caras da Justiça do Trabalho. A audiência das 13h30 na sala 7. Deixa eu pegar a pauta lá para localizar o processo. Testa som. E a nossa primeira parada é aqui em Salvador. Vem com a gente! Meu nome é Carlos Eduardo Almeida, coordenador do Sejusc 1 do TRT da 5ª Região na Bahia. 30 anos no serviço público. Carlos, como é a sua rotina de trabalho? Diariamente eu aqui na Justiça do Trabalho por volta das 9h. Aí fico até o fim da tarde. Chegada aqui é olhar os processos que foram remetidos aqui para o Sejusc, analisar previamente com eles e dividir com os demais conciliadores. Daí que a gente começa a fazer análise desses processos para a montagem das pautas de audiência. E aí todos os procedimentos que são relativos à audiência. Notificar as partes, preparar as audiências que vão acontecer naquele dia. As audiências elas são muito diferentes, cada uma é uma audiência, cada parte chega aqui numa situação diferente do processo. Nós fazemos pautas em 8 salas de audiência ao mesmo tempo e os conciliadores, eles encaminham a conciliação e o juiz vai participando conforme se afigure necessário em cada caso. Então a gente coloca que o senhor aceitaria um pagamento parcelado e estudado em uma audiência de conciliação. Dona Ana Clara, obrigada aqui pela disposição dos senhores de negociar. É a melhor parte do nosso serviço. É poder ter contato com a parte, olhar no olho, sentir a sua dor, sim, tanto a dor do trabalhador como a dor do pequeno empregador. Existe no meu dia a dia muitas possibilidades de interferir positivamente na vida das pessoas, de dar uma resposta para que elas possam resolver um problema. Cada dia, cada ônibus que a gente pega viajando por 8 horas para chegar num lugar, para fazer uma audiência e ouvir da parte, hoje a minha vida foi resolvida. Isso é o que me faz acordar cada dia para vir trabalhar. Eu trabalho como oficial de justiça há 14 anos. E há 14 anos, toda vez que eu vou chegando na área, dá aquele friozinho na barriga, porque afinal de contas a gente pisa o pé no lugar desconhecido e, sobretudo, no lugar em que a gente está de peito aberto, né? Enfrentando a violência, a insegurança das ruas. Aqui a gente segue caminhando. A gente sai do mundo dos papéis e a gente passa para o mundo da realidade, de tudo isso aqui que a gente está vivenciando. Bom dia, de casa. Tudo bom? A senhora Dona Vera Lúcia? Prazer, meu nome é Vanessa. Eu sou oficial de justiça. Dona Vera Lúcia, o que me traz aqui é um processo, uma reclamação trabalhista. Normalmente, quando a gente chega explicando o nosso trabalho e falando que a gente está aqui não para constranger a pessoa, mas para tentar resolver aquele processo, a gente é bem recebido. Agora é continuar. E continuar. A gente começou aqui e daqui a gente segue em frente. Boa tarde, tudo bom? Estou procurando a Virgínia do gabinete 248. É você? Tudo bom, Virgínia? Eu sou aluna do programa Jornada do TST, tudo bom? Meu nome é Virgínia Amaral, eu sou servidora do TRT, 3ª Região. Eu estou no tribunal há 8 anos. Eu sou chefe de gabinete aqui no gabinete, então eu direciono esse trabalho de secretaria de gabinete. Eu faço também
a análise dos processos à medida que eles vão chegando, faço toda a comunicação externa do gabinete, as necessidades também da desembargadora, né, enquanto desembargadora, ajuda a montar pauta, a pesquisas internas. Bom, o Gabinete 248, para mim, ele representa motivação, a vontade diária de melhorar, de aperfeiçoar, de aprender, de poder ajudar mais. Por trás de cada processo, existem várias pessoas, existe um conflito, existem direitos, existe expectativa. Meu nome é Marcelo Lamego Pertence, eu sou desembargador do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Todos os dias, por volta de 8, 8h30, eu chego, a gente tem um trabalho. Quando o trabalho é em turmas, a gente tem um caráter de recurso, então que é o que movimenta mais o tribunal. E nessas turmas a gente julga aproximadamente 60 processos de cada um dos desembargadores, então a gente examina em média entre 150 e 180 processos por semana, seja como relator, segundo votante ou terceiro votante. Então, bom dia, vamos dar início à sessão da primeira sessão de justiças individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Então eu acho que se a gente cumpre um papel importante é exatamente de dar toda a atenção devida a qualquer processo que esteja sob o nosso exame. Todos formam um grande centro de realização de todas as tarefas que levam todos na direção do julgamento, seja da reclamação trabalhista lá embaixo, seja no recurso ordinário, seja no recurso de revista, nos agravos aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Todos eles formam que eu chamo uma espécie de cadeia que alimenta todos os atos e que chegam até a decisão do tribunal. Nós estamos muito bem equipados. A Justiça do Trabalho hoje está inteiramente informatizada. Meu nome é Monique Rabelo, sou servidora da 18ª Região. Eu possuo cegueira em ambos os olhos. O meu trabalho é realizado através de um leitor de tela, chama NVDA. Esse leitor ele me possibilita ele realiza, na verdade, a leitura de tudo que consta na tela do computador. Com os recursos existentes que eu possuo para trabalhar, eu posso realizar os meus ofícios, né, de forma bem ágil, e com isso eu dou retorno para a sociedade, para as pessoas que procuram a Justiça do Trabalho. Para se ter uma ideia, a segunda vara do trabalho de Imperatriz, nos anos de 2016 e 2017, nós recebemos mais de 6.000 processos, sendo que no ano de 2016 julgamos acima de 2.600 processos e no ano de 2017 nós julgamos 5.691 processos. Acima, inclusive, dos dados do último ano de 2018, em que julgamos 4.490 processos e ainda assim ficamos no topo do ranking dos processos, os processos solucionados no Brasil. Então, esta é a nossa dinâmica na segunda vara. Nós temos demanda excepcional constantemente e, portanto, a gente demanda uma criatividade também para resolver e dar vazão a esse volume tão expressivo de processos. Telefonia do TST Luzerene, boa tarde. Em que posso te ajudar? Me chamo Alexandre Cachito, sou servidor do Tribunal Superior do Trabalho há 10 anos e trabalho na ouvidoria do TST e CSJT há 7 anos. Eu entro aqui na ouvidoria, em torno de 10 a 11 horas da manhã. A minha função aqui na ouvidoria é auxiliar nas respostas que vêm das demandas dos cidadãos
por meio do sistema de ouvidoria, né? Dúvidas que são relacionadas a andamento de processo, pedidos de agilização a processos com preferências, dúvidas sobre o funcionamento do tribunal. O que mais me marca aqui na ouvidoria são as mensagens diárias que recebemos com conteúdo de clamor, expondo situações de desemprego, situações de enfermidades na família. Então, essas mensagens nos impactam muito diariamente. A ouvidoria é um grande canal de acesso, um canal de diálogo, um canal democrático da sociedade para com o Poder Judiciário. É por intermédio da ouvidoria que qualquer cidadão no Brasil inteiro pode encaminhar sua solicitação ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ao desembargador de um TRT, ao juiz de uma vara do trabalho, pode encaminhar uma sugestão, pode encaminhar uma denúncia, enfim, é um canal aberto de diálogo com a sociedade. Eu trabalho na ouvidoria e na ouvidoria a gente faz atendimento ao público, tanto interno quanto externo, recebendo manifestações. Nós damos voz àqueles que não têm. Através da ouvidoria, institucionalmente, as pessoas podem se fazer ouvir para a instituição. E também, na medida em que chegam, inclusive sugestões, serve de ferramenta de gestão para o próprio tribunal. Então, eu me sinto importante nesse papel como servidora, no trabalho que eu realizo, no dia a dia, para exatamente ajudar as pessoas nesse processo, de elas chegarem à instituição, de elas também exercerem a sua função também, que é de controle social. Nenhum de nós é mais importante do que o outro. Cada um tem papéis. E esses papéis são desempenhados pelas funções que nós exercemos aqui dentro. Seja aqui no tribunal, seja no conselho, seja no TRT, seja na vara mais distante. Nós temos varas no interior da Amazônia, nós temos varas que os juízes vão de barco, vão de avião, subindo o rio Amazonas para dar o atendimento ao público. Meu nome é Lucas Vidal, eu sou servidor lotado na Vara de Trabalho de Lábrea, aqui no Amazonas. Eu trabalho no serviço itinerante e a Vara de Trabalho de Lábrea, ela abrange 4 municípios: Pauini, Canutama, Tapauá e Boca do Acre. Aqui no Amazonas, o acesso a alguns municípios é muito difícil. É realizado somente por via fluvial ou por via aérea. Devido a essas condições, muitas das populações elas têm a sensação, muitas vezes, que a justiça não existe, ou que é simplesmente algo que não está próximo delas. E, através do serviço itinerante, a gente consegue levar esse serviço às populações mais isoladas, às populações, muitas vezes, mais carentes. E no momento em que nós fazemos bem, executamos bem esse papel, cumprimos bem essa tarefa, nós fortalecemos a justiça do trabalho. Todos somos igualmente importantes na prestação jurisdicional, porque a sociedade está lá nos esperando e cada um com o seu papel. Cada papel é importante. Portanto, estamos todos envolvidos na prestação jurisdicional e no atendimento à sociedade.